Quem escreveu a Bíblia e por quê? Que é isso, professor? É Bart Ehrman? O Ehrman escreveu um livro, inclusive, com este título, né, que depois passou por uma adaptação, uma versão, e também você pode encontrar, é claro que não com a abordagem que nós estaremos fazendo aqui, com o título também, O que Jesus disse e não disse, mas preste bem sua atenção. No livro O que Jesus disse e Jesus não disse, o Ehrman faz apenas uma crítica à Bíblia dentro do seu aspecto escriturístico. Ele vai falar de variações textuais, da inerrância da Bíblia, dos originais, e não propriamente da natureza da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, isso é inegável, foi o livro que influenciou decididamente o Ocidente. É um livro que tem a sua origem dentro de uma tradição judaica. A Bíblia é um livro que passou por um processo de formação, de redação, de estruturação a partir do exílio babilônico. Mesmo quando nós falamos de algumas narrativas que foram sendo disseminadas entre o povo, ou chamamos pré-profética, perfazendo vamos dizer, umas narrativas mais antigas, ainda assim nós sabemos que o que nós temos positivamente, que mostra quando os textos da Bíblia foi provavelmente escrito, é sim ali nos idos aproximadamente do exílio babilônico. E a Bíblia é, de fato, um livro judaico. Não importa se tem dois testamentos, o Antigo e o Novo. A Bíblia é um livro judaico. A Bíblia foi escrita por uma civilização, por uma etnia, por um povo que viveu ali no Oriente Próximo, no Crescente Fértil, desenvolveu toda uma atividade, esteve envolvido com as práticas culticas de outras religiões, assimilou essas culturas, essas crenças, esses mitos, costumes, leis máximas, e, portanto, em algum momento na história, o povo decidiu, então, se tornar independente. Isto é, autônomo. Mas para essa Constituição era preciso, primeiro, a criação de um ideário totalmente político-social. E isso só poderia acontecer através do quê? De narrativas, de cosmogonias, de teogonias, né? De teologias, ou mesmo sagas, alegorias, né? Folclores, tudo isso, na verdade, são gêneros literários que foram sendo construídos por habilidosos judeus para a constituição do povo de Israel. E é evidente que o povo de Israel viveu uma árdua, má experiência entre os demais povos vizinhos. Isso está dentro da própria narrativa bíblica, não é? Um povo que já assimilava uma forma plural e bem diversificada, isto é, politeísta, de adorar a tantos deuses, agora, por algum motivo, após o cativeiro, decide, então, ter a sua própria constituição teológica e jurídica e religiosa. Isto é, o povo decide definitivamente criar a sua religião. E, portanto, para criar uma religião, era preciso a ideia de um mito. Não existe religião sem Deus, não existe religião sem um ser. Mesmo aquelas que se dizem sociedades filosóficas, na verdade são religiões, né? Então nós sabemos que os judeus, eles se dedicaram, não foram quaisquer judeus, foram pessoas habilidosas, pessoas inteligentes, pessoas que dominavam a cultura, a língua, que decidiram então construir todo um escopo cívico, religioso para o povo, para, de alguma forma, fazer com que Israel se tornasse uma nação independente e o povo não ficasse disperso, servindo a outros deuses, inclusive indo para outros povos para cultuar outros deuses. Então, a verdade é, judeus e cristãos, eles aceitam a sacralidade dos livros do Antigo Testamento como uma literatura sagrada. Essa sacralidade, ela é denotada, ela é, na verdade, delimitada e positivada
pela tradição fundante. O que é, professor? A tradição fundante é originária. É aquela que, na verdade, criou e recepcionou ao mesmo tempo a própria literatura para, de alguma forma, coerciva. Por isso falamos de coercibilidade, que é uma maneira de se criar dentro da própria narrativa uma ideia de punidade, uma ideia de sanção, tá? Uma ideia de que exista um ser que determinou propriamente a constituição do texto, sem essa ideia de um Deus que determinou o próprio texto, a norma, né? Através de profetas ou sacerdotes, o povo não vai obedecer. É preciso ter uma ideia de um Deus por trás para que o povo, de fato, obedeça. Sem a ideia da punição, sem a ideia do castigo, não há possibilidade do povo se submeter. Por isso existe uma máxima moral por trás da narrativa. Então, independente disso, a Bíblia, para essa tradição, ela é considerada sagrada. Não vou tratar aqui o conceito de sagrado dentro de uma perspectiva fenomenológica, dentro de uma perspectiva autoteológica ou dentro de uma perspectiva teológica. Basta você entender que para a tradição, sagrado significa que é algo que eles positivaram definitivamente como livros que vieram da mão de homens que foram inspirados por Deus. Essas pessoas, de alguma forma, receberam uma revelação especial, elas não escreveram nada de si mesmas, elas não se apropriaram de histórias, elas simplesmente estavam ali olhando, né, para o céu e veio brilhantemente uma iluminação divina e Deus determinou então para elas como deveria ser o destino da humanidade e do povo de Israel e elas começaram uma espécie de psicografar, né? Mas a gente sabe que não é isso, porque a Bíblia é uma literatura exclusivamente político-religiosa. Ela começou com uma narrativa totalmente político-religiosa, social, para dominação. Mas era necessário que essa tradição se apresentasse como portadora de uma revelação especial ou geral, como que autoridades constituídas para que, de fato, o povo pudesse aceitar. Quem era, professor, então? Quem eram esses homens inspirados? Eram os sacerdotes, profetas sacerdotes, ok? Há muito se falou sobre teoria das fontes literárias, onde diziam Javista, Eloísta, Deuteronomia e por aí, não. São sacerdotes, são habilidosos escritores, escribas, que faziam parte de uma elite política que queriam viver às custas do povo, da fé alheia, né? E se constituíram como pessoas dotadas de um alto poder e, portanto, constituíam narrativas para representar a realidade histórica do povo através de mitos, através de contos, narrativas que representava de fato a realidade do povo. Tudo bem? Então, só para que aqueles que estudam teologia possam também aí não tirarem zero lá no seminário, é que se você disser que a Bíblia não é sagrada, se cair na prova, você vai perder ponto. Você tem que dizer que a Bíblia é sagrada. Ela é divinamente inspirada, aliás, absolutamente inspirada por Deus. Não importa se ela contém erros, se os erros foram intencionais, não intencionais, ok? Ditografia, apografia, parabépice, não importa. Isso eu falo no meu livro, O que Fizeram com a Bíblia, hoje é entre os mais vendidos atualmente no Brasil, ok? Então, é necessário você responder aquilo dependendo, né, da faculdade de teologia que você estiver fazendo, mesmo as mais tradicionais ou mais liberais, você terá que responder de acordo, vamos dizer assim, com os pingos dos is. A Bíblia foi um livro escrito por pessoas habilidosas, escribas, que ninguém sabe o nome, nem se existiram. Na verdade, nós sabemos que foram pessoas políticas, politizadas, sapienciais, que faziam parte de uma estrutura política, né, podemos chamar assim, do império, entre o povo, que decidiu, então, em um momento da história do povo de Israel, não mais servir de escárnio para outros povos. Lembrando que isso era muito comum para o povo de Israel. Decidiu ter uma independência. Chega de adorarmos outros deuses de outras religiões. Vamos inventar aqui a nossa religião.
Só que o negócio não deu muito certo, porque o povo era politeísta. Então eles precisavam, em algum momento, romper com esse politeísmo, onde surge o chavismo. Então o chavismo é um reformismo que acontece dentro de Israel, por isso você verá diferentes narrativas da Bíblia, né? E isso você poderá aprender no meu curso de exegese do Antigo Testamento, o meu curso de exegese de Êxodo, Neemias e Amós, com vídeos e uma apostila de mais de 200 páginas, para você nunca mais perder o debate para qualquer pastor ou teólogo ou doutor que tentar afirmar para você que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, ela é um livro divinamente inspirado e que quem escreveu era uma autoridade que recebeu uma revelação. Quais livros integram, então, o chamado canone bíblico? Ok? Agora preste atenção, existem canones, pessoal, tá? Professor, havia uns critérios. Eu vou fazer um vídeo aqui exclusivo explicando os critérios de canonização, para você saber que tem mais interesses políticos e ideológicos do que propriamente religiosos de fato, tá? Existem mais interesses de fazer com que o povo acredite que aqueles livros foram divinamente inspirados por Deus, que quem escreveu, na verdade, foram aqueles homens que trazem o nome dos livros e que qualquer livro que viesse na divergência, na contramão daquilo que outros falaram, eles, na verdade, não poderiam fazer parte do canone. A gente fala isso de uma outra hora. Combinamos? Então, vamos nos ater mais aqui. Então, é isso que você precisa saber. É fundamental ainda que aqueles que estudam a Bíblia de forma crítica, tá? Mas, vamos dizer, liberal, ou aqueles que também ainda defendam como um livro de fato divino, né? É que esses textos, propriamente, eles se apresentam pela tradição como palavras de fato que foram inspiradas por Deus. Foi justamente a partir da antiguidade que essas obras foram sendo produzidas, não só as que estão no cânon, tá? Do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Lembrando que tem dois cânon praticamente do Antigo Testamento. Um que aparecem com um número expressivo de números e outros com outro número expressivo de número. E há uma variação entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre este assunto propriamente, ok? Mas, infelizmente, a gente deve entender ainda que a forma como os escritos sagrados, ditos judaicos, cristãos, foram sendo conflados, juntados, colacionados, tá? Ou reunidos, como eles aparecem nas respectivas Bíblias, não importa qual a Bíblia, tá? É uma história muito complexa, por isso é uma história de muito debate, embate, conflitos, interesses políticos. É mais político do que você possa imaginar. E, inclusive, muitas vezes não é ensinado nos seminários, principalmente clericais. Porque se fosse ensinada a verdade, não existia pastor. Pode ter certeza. A Bíblia judaica, propriamente, é formada por 24 livros, ou 22, dependendo, na verdade, de como se combinam, ok? Ou como se contam os mesmos livros. E lembrando, pare com esse negócio de Antigo Testamento, Tanar, ou seja, gente, Bíblia judaica, ok? O Antigo Testamento não tem nada a ver com Bíblia judaica, esquece isso, ok? Então, esses 24 ou 22 livros que você poderá saber é um conjunto geralmente denominado de Bíblia hebraica. Ok? E há uma Bíblia hebraica chamada Bíblia de Stuttgartensia, ok? O BHS, que alguns ainda insistem em chamar, o tal de os judeus denominam Tanar. Alguns pronunciam Tanar. Tem duas formas de pronunciar. Sinta-se bem para pronunciar como você quiser. Hoje, você tem uma pronúncia por uma escola diferente chamada Askenazi, ok? E outra Sefaradi. Você escolhe. Quer judeu da Alemanha, pronuncia de uma forma. Quer um judeu mais da Espanha, pronuncia de outra. Mas também ela é chamada de Mikra, tá? Mikra também é o que se chama hoje Antigo Testamento, Tanar, Bíblia hebraica, como eu disse